Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a cada um que vai estar conosco nessa live. Posteriormente você vai estar assistindo esse vídeo. Quero dizer para cada um de vocês que nós temos vamos estar vivendo dias gloriosos com a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor vai estar manifestando a sua graça, o Espírito Santo, o entendimento e o conhecimento. Estamos aqui com o pastor André, vai trazer todo o conhecimento que ele tem, baseado na palavra. Então você que tem sede, você que tem curiosidades, esteja conosco. Hoje a gente vai estar continuando, através da live passada nós falamos a respeito do jejum, um jejum que agrada a Deus, e através das perguntas que ficaram da aula passada, do estudo passado, por conta do propósito do encontro com Deus, nós fazemos o jejum de Daniel. Hoje então essa live vai ser específica do jejum de Daniel. Então quero que você depois de assistir essa live, compartilhe, avise as pessoas que têm dúvidas, que eu creio que vai ser esclarecedora essa live. Pastor André, pessoas hoje vão sair com as dúvidas todas respondidas? Com certeza, né? Estaremos aqui. Graça e paz, meus queridos. Tudo bem? A todos que estão ao vivo conosco e aqueles que vão assistir posteriormente. É um prazer tê-los aqui conosco para, uma vez mais, aprendermos com a palavra de Deus. E semana passada, como foi dito aqui, um dos questionamentos foi sobre o jejum de Daniel para falar, e nós estamos trazendo esta live justamente para esclarecer este assunto e dizer também, informar aos irmãos que nós fizemos uma reunião com a pastora, e esse canal aqui será um canal que será utilizado para nós trazermos ensino da palavra e um aprofundamento bíblico para vocês. Então, todo sábado nós estaremos estudando a palavra de Deus, realizando alguns cursos até mesmo aqui, né? Então, até o encontro, como estamos trabalhando essa parte do jejum, principalmente aqueles que vão trabalhar no encontro, nós achamos por bem com a pastora trazer esse assunto. Porém, depois do encontro, já fiquem ligados aí que vem um assunto muito bom que todo mundo gosta, né? Que é o livro de Apocalipse. Então, depois do encontro, teremos um estudo de aprofundamento no livro de Apocalipse. Então, como o Wagner falou, sábado passado, o jejum que agrada a Deus. Se você não viu ainda essa live, volte lá e assista, porque vamos fazer alguns comentários aqui. Hoje, o jejum de Daniel. Semana que vem, nós vamos falar sobre o jejum que restaura fundamentos e tampa brechas, né? E fecha as brechas. E por fim, daí será o último sábado antes do encontro, nós falaremos sobre o jejum como um sábado. O que tem a ver o jejum e o sábado? Qual é a relação desses dois assuntos? Muito interessante para o nosso conhecimento. E vamos aproveitar já para iniciar. Faz uma breve oração aí, pedindo para Deus abençoar nossos irmãos que estão acompanhando. Amém. Vamos lá? Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a direção do Senhor, saber da Tua palavra, o conhecimento que vem através do Teu Espírito, direcionado, Senhor, não simplesmente por letras, ó Pai, ou mais qualquer um livro que nós vamos estar lendo ou estudando, mas sim a Tua palavra, Senhor. Por isso te peço que o Teu Espírito venha trazer luz através dela em nossos corações, que a nossa mente possa se abrir, ó Pai, não simplesmente saber daquilo que o Teu livro fala, mas entender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque assim eu creio. Todas as vezes que ouvimos a Sua palavra, ouvimos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a minha oração te pedindo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá para a palavra então? Livro de Daniel. Acompanhe com a sua Bíblia. Muito importante também, você que vai nos acompanhar, ter um caderno de anotação. Aqueles que desejam aí pregar a palavra de Deus, tornar um ministro da palavra, muito importante fazer as suas anotações. Foi assim que eu aprendi, anotando, ouvindo, escrevendo. Então tem pessoas que aprendem melhor escrevendo, outras ouvindo, outras vendo. Então anote, faça anotações, escreva, porque será base para você usar futuramente. E só lembrando aqui também, nós estaremos aí com o nosso outro André, agora em dose dupla, né? Que ele estará vendo aí os comentários, respondendo algumas coisas para vocês também, acompanhando vocês aí no chat. Certo?
Então, tu pega a sua Bíblia, capítulo 10 de Daniel, versículo 2, pode ler na sua tradução, Wagner, por gentileza? Livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, essa é a nossa base. Não fique apenas ouvindo, a não ser que você esteja fazendo alguma outra atividade, né, nesse momento, mas se você puder acompanhar junto com a Bíblia, caneta, escrevendo, marcando as referências que nós vamos dar. Daniel 10:2. Daniel 10:2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 também. 3 também. 3 também. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Então, observamos ali que o versículo 2 fala que ele esteve triste, né, por 3 semanas e não comeu pão desejável, nem carne, nem bebida, nem vinho. Na minha tradução diz assim: naqueles dias eu, Daniel, jejuei durante 3 semanas. Não comi manjar desejável, nem carne, nem vinho entrava na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se cumprisse as 3 semanas. Só dando um contexto histórico breve aí para os irmãos sobre o livro de Daniel, no capítulo 1, Daniel ele chega na Babilônia pelo fato do rei Nabucodonosor que tomou Judá. Isso no ano 609, 606, 609 começou algumas investidas, Reino Norte, e depois logo chegou no Reino Sul, em Judá. Aproximadamente 606, 605, leva-se a primeira leva de cativos. Dentre eles estão os 4 meninos registrados ali no capítulo 1 de Daniel. E Daniel propõe no coração de não comer os manjares que está na mesa do rei. Só trazendo à memória, Daniel é um judeu, então eles têm regras alimentares, né? Então quando Daniel se depara com aquela mesa, com muitas comidas que não eram lícito um judeu comer, ele coloca no seu coração, junto com os amigos, não se alimentar. Porém ali, é muito importante nós notarmos que ali não é um jejum. Ele come, ele fica num propósito ali, vamos colocar assim, né, junto com o chefe dos eunucos, para comer apenas legumes durante 10 dias. Após esses 10 dias, eles estão melhor de aparência do que os outros, e continua enquanto ele está no palácio, ele só come legumes até findar aqueles anos que ele esteve ali, porque aqueles 10 dias foram só teste. Depois ele continuou 2 a 3 anos, tem uma tradução que diz que 2 anos que eles ficaram lá no palácio, outra diz 3, então de 2 a 3 anos só se alimentando com legumes, para não comer manjares que não era lícito um judeu comer. Porém depois eles começam a ter autonomia no governo, e aí já é diferente, né? Até então estavam ali aprendendo a cultura, a língua, para serem úteis no palácio para o rei dos caldeus, ou Babilônia. E chegando aqui nesse texto que nós estamos, já é um outro contexto. Só lembrando lá da aula passada, os judeus eles têm meses, dias de jejum, então eles são habituados a jejuar. E quando nós chegamos aqui no capítulo 10, que já é intitulado, né, em todo, se você percorrer pelo Google, aí, pelo YouTube, você vai ver, colocar jejum de Daniel, vai ter um monte de gente falando sobre ele. Só nós vamos trazer aqui um ponto muito interessante, Wagner, que nós estávamos comentando de início, né, que esse jejum de Daniel, que nós intitulamos jejum, na bem da verdade não era um jejum comum, não era bem um jejum. Na minha tradução até está aqui jejuei, mas eu vou mostrar para vocês que ali dentro do original, só ressaltando para os irmãos e amigos ouvintes, que nós sempre vamos trazer os estudos baseados dentro do original, dos textos hebraico, aramaico ou grego, porque esse é um conhecimento mais puro do que o autor falou. Se precisarmos de algum comentário, vamos utilizar. E outra fonte que nós estudaremos muito, outro ponto que nós pegaremos, é a tipologia. Que a tipologia ela nos ajuda muito na compreensão das Escrituras. Mas você acompanhou a leitura que o Wagner fez aqui, você observou que ele não leu a palavra jejum. Você observou que não tinha ali a palavra jejum. Ele disse assim: estive triste por 3 semanas.
Eu tenho aqui uma ferramenta que depois eu vou passar para os irmãos. Essa ferramenta aqui nós vamos ensinar os irmãos a usar. Nós temos os irmãos a usarem essa ferramenta. Aqui ó, eu estou com um texto paralelo de Daniel 10:2 e tem cerca de 30 versões, 30 traduções diferentes. E todas elas dizem luto. Então, o que Daniel está falando aqui? Daniel, ele está buscando uma resposta para a sua visão que o estava incomodando, que ele não tinha aquela resposta. E aí ele falou, eu estive em luto por 3 semanas, daí na sequência vem o verso 3, muito usado. O luto dele, ele não comeu pão desejável ou alimento. A palavra lechem aqui pode ser usada, é uma palavra que é usada tanto para pão quanto para alimento. Pão era um alimento básico da época. Nem carne, nem vinho. Então observa que na realidade o que ele faz é um luto. Aí eu vou trazer para os irmãos sempre as traduções que nós usamos. Semana passada o Wagner leu lá aquela palavra empreendimento em Isaías 58. Então nós lemos essa tradução aqui, o Tanar, que ele tem o hebraico de um lado, né, e o português de outro. Não dá para ver daí, né, irmãos? Mas se os irmãos quiserem, eu posso passar para os irmãos depois aí. E nós vamos acompanhar aqui o Daniel. Então Daniel 10:2, nessa tradução, que é direto do hebraico, diz assim, ó, naqueles dias eu, Daniel, guardava luto por 3 semanas. Aí eu marquei a palavra aqui, vou até aproximar da câmera aqui, não sei se dá para os irmãos ver aí, deixa eu ver, aqui ó, no marca-texto, que está aqui ó, a palavra aqui é mitiabel. Mitiabel quer dizer luto ou lamentar. Então lamentar, ele lamentou por 3 semanas. E se você estudou a aula passada, se você observou a aula de sábado passado, se você não esteve conosco, vai lá, dá uma andadinha aí no Facebook aí da Igreja Quadrangular Marisol, você vai encontrar a live da semana passada. Nós observamos que afligir a alma ou lamentar é uma outra palavra para jejum também, né? Exatamente. Aflição de alma, né? Então aqui esse luto nós podemos até considerar um jejum, mas o que eu quero que vocês entendam é que o judeu, quando ele faz jejum, ele faz um jejum completo, sem alimento nenhum. Por isso que aqui é mais coerente traduzir, né? E a palavra, né, mitiabel, tem o sentido de quê? Luto, lamentar. Então ele lamentou porque ele precisava de uma resposta da visão dele e ele não comeu o pão desejável. Alguns comentaristas dizem que ele comeu um pão um pão menos saboroso, que seria um pão mais grosso, um pão mais duro, assim, vamos dizer assim, um pão que não era tão desejável, que era um pão mais simples da época. Então ele se alimentou dessa forma. E provavelmente aqui tomou água também, pelo fato de não estar mencionado no texto. Por isso que surge aí hoje a ideia de um jejum parcial que as pessoas fazem, né? Jejum às vezes de líquido, jejum às vezes de cortando alguns alimentos, porém não todos. Mas Daniel também estava acostumado a jejuar, Wagner. Não estava? Estava. Então, para trazer um pouco a memória, isso para mim também, eu creio que para muita gente, estava linkado então o início do jejum, quando ele fez, digamos assim, não foi bem como um jejum, vamos usar a palavra assim, não sei se celibato ou absteu-se de... Se absteve, né? Se absteve de estar comendo aqueles alimentos que ia para a mesa do rei. Então, ele usou do texto, como diz lá, só comeu verduras, legumes. Então as pessoas usam daquela introdução de Daniel ali à Babilônia, como linkando ao jejum de Daniel dos 21 dias. O capítulo 10. E também nós temos que o 21, múltiplo de 7, como aparece muito 7 na Bíblia, nós fazemos essa associação aí, né? 7, 14, 21, de propósitos com Deus. Isso não é errado, não tem nenhum problema. Mas nós temos que entender, na Nova Aliança, por exemplo, que Paulo, Paulo e os outros apóstolos nunca colocaram dias e dias, né? Por quê? Qual que é a ideia que nós temos? Orando em todo o tempo. Em todo tempo nós temos que buscar.
e fazer aí determinados propósitos com Deus, conforme o Senhor te fortalecer para isso. Então, o certo é, nós temos que nos aproximar de Deus a cada momento, com jejum, com oração, com humilhação, nos arrependendo, porque essa é a vontade do Senhor, né? Se relacionar conosco. Mas nós vamos mostrar para você, só para você entender que isso aqui é algo específico e que ele esteve de luto, porém também há a possibilidade de nós fazer um jejum parcial, proclamar um jejum parcial. Mas vamos ver um outro momento que Daniel jejuou e onde ali aparece a palavra jejum mesmo nos textos. Vem mais para cá, olha, você está meio sumidinho. Isso, vem mais pertinho para o pessoal te ver. Capítulo 9, volta um pouquinho, capítulo 9, versículo 3. Incrível que é o mesmo versículo, né? Capítulo 9, versículo 3. Você já vai anotando aí esses textos, talvez você pode pegar e ajudar outras pessoas que vão estar vendo essa live depois, então anota nesse momento aí. Daniel capítulo 9, o verso 3 diz assim: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos e jejum, e panos de saco e cinza. Versículo 4? Não, versículo 3 só. Muito bem, só relatando lá para linkar com a aula passada, você observa que Daniel, lá no capítulo 10, versículo 3, ele nem se ungiu com óleo, né? Lembrando que óleo era usado para a proteção da pele, era usado como uma forma de hidratar a pele, era usado também como perfume. E nós falamos bastante sobre isso, sobre essa questão de ungir a pele, ungir com óleo. Então você precisa voltar lá na aula passada para você entender aí o porquê que alguns não ungiam, né, em alguns determinados, e o próprio Jesus falou lá, você unge a tua cabeça, lava teu rosto, não faz como os fariseus. Então assista lá que você vai ter uma clareza desse ponto. É só algo que não comentamos ali, né? Falamos da comida que ele se absteve, mas também no 10:3 diz que ele não ungiu-se, né? Ele não se ungiu, ele estava de luto, estava de lamento, porque a visão que ele teve o incomodou para querer entendimento. E já no capítulo 9, versículo 3, já está claro que ele jejuou, porque a palavra aqui, no original, no hebraico, é betson. Som é jejum, som é ficar sem comer, é abster-se de comer, é jejuar. Então tem uma tradução que diz: estive em jejum, por isso que o betson, significa em, som, jejum. Então aqui, além das orações, das súplicas ou rogos, ele jejuou. E por quê? O contexto do capítulo 9, do versículo 1 ao 19, ele já observa, pelo fato de ter assumido Ciro e Dario, né? Então os dois ali, os Medo e o Persa, né? Eles assumiram o governo, e Daniel lembrou de uma profecia de Jeremias. Então ele lembrando dessa profecia que eles ficariam 70 anos no cativeiro, e é bem o ano 539, no capítulo 9 e no capítulo 10, é o ano de 539 a.C., tempo este de libertação do povo de Judá do cativeiro. Então ele entra em jejum, ele entra primeiro em oração, súplica e jejum, né? Ele faz esses 3 tipos de busca a Deus. Se você continuar a leitura até o versículo 19, você vai ver que ele confessa seu pecado e o pecado do povo. Mas Daniel não tinha pecado para entrar no cativeiro. E por que ele se humilha pelo pecado do povo? Isso é algo muito importante, porque às vezes a gente tem dificuldade até de pedir perdão dos nossos pecados, né? Mas nós temos que nos arrepender, e temos que pedir pelo pecado, pedir arrependimento pelo pecado da nossa, às vezes, nossa igreja, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, para que as bênçãos de Deus venham. Ele orou, depois você leia aqui o capítulo 9, você vai ver que ele orou confessando o pecado da nação, reconhecendo que eles erraram e mereciam estar ali, mas pedindo agora a misericórdia de Deus. Eu acho que até na outra aula a gente chegou a comentar, pastor, não sei se dá até para fazer essa colocação, quando Daniel ele começa a orar ao Senhor e pedir primeiro por ele,
eu creio que, né, quando nós falamos da aula passada a respeito do jejum que Deus aceita, né, primeiro Deus aceita nós como nós estamos, né, estamos bem com nossos irmãos, nós estamos bem, né, a respeito daquilo que Ele nos pede primeiro, para depois nós tivermos, né, oferecer algo a Ele. Eu acho que também está linkado a isso, Deus primeiro nos aceitar, talvez, eu creio que isso acontece com todos, né, toda vez que você talvez começa a ir muito na igreja, você começa talvez seguir a cartilha de ir para a célula, orar, e a gente começa às vezes a tomar uma falsa, digamos assim, mente de crente, ou uma falsa religiosidade, onde nós não conseguimos mais enxergar nosso erro e nossos pecados. Talvez Deus está falando assim, primeiro olha para dentro. Com certeza, eu creio que todas as vezes que nós olhamos para dentro, nós encontramos falhas e erros. Então, eu acho que o primeiro contato com Deus é nos mostrar que somos errados, falhos, pecadores. E eu acho que é aí que abre o caminho para Deus, né, pastor? Exatamente. Eu acho que daí quando nós se mostramos para Deus, ó Senhor, eu sei como é que eu sou. Eu sei que eu sou terrível, eu sei dos meus erros. Por mais que, né, em algum momento você pode pensar, não, mas eu não peco tanto, ou não peco como antes. Né, mas Deus, Ele sabe o nosso coração. Então, primeiro Deus olha cada um de nós, né? Olha aquilo que nós temos dentro de nós e entendemos, né, que precisamos dele a todo momento, a todo instante, né, da sua graça, da sua misericórdia. E isso está relacionado ao que? Além do que você comentou, quando nos chegamos a Deus nos humilhando e orando e jejuando, nos aproxima de Deus, que volte e assiste a aula passada, quem não assistiu, que você vai gostar bastante, porque o jejum, nós explicamos lá, que o jejum ele traz o trono para perto de nós, porque é do trono que sai a justiça, sai o resplendor da glória de Deus, e quando nós nos aproximamos do trono de Deus, nós nos tornamos uma pessoa, se nós nos aproximamos do trono, nós nos tornamos uma pessoa amada de Deus, muito próxima. E tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, Gabriel, o anjo Gabriel, ele vem e diz para Daniel o quê? Homem muito amado de Deus. Olha só, por que ele é um homem muito amado? Porque ele entendia esse ponto de se achegar a Deus, se arrependendo, né, praticando obras de justiça, né, e jejuando, se humilhando diante de Deus. Então isso é muito importante, a oração, o jejum, né, o arrependimento, né? Até os judeus eles têm os 3 T, né, que eles falam, né, que é a techuvá, que é arrepender-se é voltar para o caminho, é voltar para Deus através da palavra, é a tefilá, que é o que está escrito aqui, a oração, né? Você pegar o lado hebraico aqui, você encontra a palavra tefilá, que ele chegou a Deus orando, e a tzedaká, são obras de justiça, né? Que é estender a mão para o seu próximo, que nós lemos na aula passada lá. A partir do momento que você estender e saciar o faminto, vestir o nu, o que é fome e nudez ali no texto? É atender às necessidades do nosso semelhante. Então, as necessidades mais básicas é alimentação e vestimento. Porém, existem diversas necessidades de cunho espiritual, emocional e físico que nós podemos ajudar os nossos irmãos. Esse é o Evangelho, isso é a palavra de Deus. Desde o princípio, Deus sempre prezou por isso, para nós ajudar, estender a mão. Jesus vem ensinando, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E isso Jesus tira desse texto aqui. Jesus não inventa. Jesus está lendo Deuteronômio, Jesus está explicando esses textos aqui, porque a palavra de Deus, diz a própria Bíblia, o próprio Jesus disse, passa céu e terra, mas as suas palavras não passarão. Pois bem, entendemos já que Daniel jejuava, e entendemos ali que um jejum do capítulo 10 era um jejum diferente, era um luto que ele se absteve de comer algumas coisas para receber uma resposta. E nós aprendemos na aula passada que Deus não quer um jejum de luto para nós. Jesus quer um jejum de alegria, né? Que seja festa, um dia aprazível para Deus. Um dia onde você se entrega totalmente. E é assim que nós vamos seguir. Você que entrou nesse propósito de 21 dias, não entre, meu Deus, será se eu vou aguentar? Será se eu vou conseguir? Não.
lamentando já, não entre lamentando. Ou pior ainda, será que vai ter resultado? Porque o propósito da alegria, né? O propósito da alegria que eu aprendi na aula passada é saber daquilo que você está entregando a Deus, Deus vai te recompensar. Né? Se você entregar da maneira correta, se entregar com o teu coração, sabendo que Ele, né? Isso é fantástico, Ele estará com você. A luz aonde que resplandece no meio das trevas, brilhará em você. Isso que Deus pede para que nós se alegremos através disso, né, pastor? Maravilha, exatamente. Então, e como associar aí ao Daniel ao que está proposto a nós na Igreja Quadrangular, né? Que a pastora, ela teve uma inspiração de Deus, onde aqueles que vão trabalhar no encontro estão privados, né? Que entraram num propósito, aceitaram entrar nesse propósito de jejum, privando-se de se alimentar com alguns tipos de alimentos. Nós podemos basear-se na palavra para entendermos esses tipos de propósito? Vamos ver se nós temos uma base além de Daniel, que aqui é uma base que eu posso usar como um propósito de privar-se de alguns alimentos, mas nós mostramos o contexto para você do livro, mostrando ali que era um luto de Daniel. Vamos ver lá Joel 1,14, coloque aí para nós. Joel 1,14, temos aqui também o nosso André mediando aí, ó. Precisar de alguma pergunta que queira fazer para nós aí, pode colocar aí que ele estará mostrando aqui para mim ou para o Wagner, e nós estaremos comentando aí dentro do tema com vocês, tá certo? Então nós vamos para Joel 1,14, onde nós vamos observar umas palavras interessantes ali também. Joel, depois ali do livro de Oséias, né? Diz assim o texto, eu vou ler aqui nessa tradução, 1,14. Quer pegar na tua tradução também? Está aqui, né? Pegue na tua tradução para nós vermos. Joel 1,14 diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Na minha tradução aqui, ó, a tradução que eu mais uso dentro das minhas pregações, é a que eu mais gosto de usar, é a VDN, versão de Nelson, diz assim, ó: santificai um jejum, convocai a assembleia, um dia de proibição. Na tua está convocai a assembleia só, né? Só assembleia solene, só isso. Assembleia solene, ó. Na minha já está dizendo que convocai uma assembleia, convocai a assembleia um dia de proibição. Mas antes disso, é interessante, como que está na tua? Proclamai um jejum? Santificar um jejum. Santificar. Muito importante é nós sabermos a diferença entre jejum, consagração e santificação. Nós não vamos entrar nos pormenores, porque o tema santificação é muito profundo. Mas ele está falando ali, santificar um jejum. Espera aí, jejum já não é santo, tem que santificar ele para se fazer. Então o que é jejum, o que é consagração, o que é santificação? Então eu sempre aprendi, eu ouvia desde adolescente na igreja que jejum, Wagner, é quando você consegue ficar um dia inteiro sem comer, diante de Deus, buscando a Deus. Quando você não consegue só até meio-dia, isso é consagração. Então você não jejuou, você consagrou. Então isso foi o que eu sempre ouvi. E também a questão da santificação sendo um processo. Uma hora nós vamos dar uma aula só sobre santificação para vocês. Mas será se consagração, se eu ficar até meio-dia sem comer uma consagração e jejum só é considerado quando é o dia inteiro? Na realidade não é bem assim. A consagração, ela é um pouquinho diferente. O jejum nós já aprendemos, é ficar sem comer, abster sem comer, está claro, né? Até o médico já diz, ó, você fazer tal exame vem em jejum, né? Falamos que atletas jejuam por causa de algumas competições, outras religiões, né? Falamos na aula passada que também praticam jejum. Jejum base, né? Abster-se de alimento. Agora, consagração e santificação, elas são palavras que caminham próximas, caminham muito próximas. A consagração, o que é? É você tornar sagrado algo, é consagrar.
E quando eu consagro, torno sagrado algo, eu estou dizendo que eu estou entregando para Deus. Então a consagração é quando eu entrego algo para Deus. Então as pessoas geralmente quando Deus abençoa, compra uma casa, um carro, a primeira coisa que eles pedem para o pastor é o quê? Aqui. Pastor, consagra isso aqui para mim. Coloca o óleo e consagra para que Deus abençoe. Se eu fizer isso, consagrar, se eu for o carro, por exemplo, tenho que dar a chave, o documento, menos o boleto, tá, irmão? Tem que entregar quitado já. Quando eu consagro, eu entrego a Deus. Por exemplo, os instrumentos da igreja lá, a gente consagra, a gente não pode usar para benefício próprio. As peças dos tabernáculos todas foram consagradas, não poderia se utilizar para outra coisa. E onde que eu sei que consagração é isso também? Você pegar uma boa tradução de Josué 6, quando fala de Jericó, Deus disse que não era para pegar nada de Jericó. Por quê? Porque não é que tudo que estava lá era pagão, né, como alguns dizem. É porque aquela cidade seria primícia e seria consagrada a Deus. O versículo 19, por exemplo, o Wagner Chalé, aqui para nós, pede para trazer toda a riqueza para o altar de Deus. Então toda a riqueza daquela cidade deveria ir ao altar de Deus. Se fosse algo pagão, você acha que Deus iria pedir para compor o seu altar, para ser como uma oferta? Claro que não. É uma consagração. E quando algo é consagrado a Deus e eu tomo para mim, para benefício próprio, eu me torno um anátema. Então eu estou levando maldição para minha casa, porque aquilo ali foi consagrado para usar apenas para serviço de Deus. Achou o capítulo 6? Capítulo 6. Versículo, começou o 19, só para deixar claro aqui para os irmãos. Josué 6,19, pode ler? 6,19 diz assim: porém toda prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Veja bem, então, está claro aqui que serão consagrados. Porém, o versículo 18, na maioria das traduções, não está essa palavra consagrada, e daí as pessoas não entendem o que é o anátema. Leia o 18. 18. Então tome somente e guardai-vos da anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e turveis. Observou? Não tem a palavra aí consagrada, só tem no 20, no 19. Se você não souber ali fazer o link com o contexto, você não vai compreender, vai achar, vai interpretar que tudo que tinha lá em Jericó era maldito, mas não é. Era para ser consagrado ao altar de Deus. Eu vou ler na minha tradução, aí você observará que vai ficar mais claro. Então somente guardai-vos das coisas consagradas, né? Entre parênteses aqui, anátema, consagradas a Deus, para que não aconteça que vos façais vós mesmos anátema, apropriando-vos do que é consagrado, e assim torneis um objeto de destruição o acampamento de Israel e o perturbeis. 19, toda prata, ouro, vaso de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, devem ingressar no tesouro do Senhor. Então, só para você entender, consagração é quando eu entrego, quando é algo que é para ser entregue a Deus. Então, se você quiser entregar algo a Deus, um bem, você está consagrando como uma oferta diante de Deus. Você não vai poder tomar de novo. Ah, me arrependi, agora quero de novo. Não, você entregou. Então o que você deveria fazer? O que eu devo fazer, Wagner? Quando eu recebo uma dádiva de Deus, eu recebo uma bênção e quero de alguma forma louvá-lo, o que eu devo pedir? Ou chegar diante do pastor, da pastora, eu devo pedir eu devo santificar. Como está aqui, santificar e o jejum. Só para dar uma base para vocês, tem muitos textos. Mas a santificação, ela é uma oferta. Ela não é um processo. Ela é uma oferta. A base da santificação e da consagração, para entender o contexto bíblico, está em Levítico 27. Depois você leia Levítico 27 e você vai ver ali que fala de valores, que as pessoas podiam santificar algumas coisas a partir do momento que eles entregavam ofertas
diante do sacerdote. Então, santificação está ligado à oferta. Aí fica mais claro entender Joel. Ou então está errado dizer assim, o santificar é tornar algo santo a Deus? Isso é santidade. Tornar algo santo, consagrar, tornar santo. Daí, o que é santo, anda em santidade. Mas se for o homem, anda em santidade. Agora, santificação é uma obra realizada. E, para os nossos dias, para deixar claro para os irmãos, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Vamos dar só um texto para não ficar dúvida? Vamos lá. Vou dar 2 textos para vocês, só para não ficar dúvida que santificação é diferente de santidade. Tá? Santificação é uma coisa que não é um processo, santidade sim é um processo que você, cada dia você precisa andar em santidade. 1 Coríntios 1, 2. Vai lá. Coloque para nós aí, 1 Coríntios 1, 2. Se você está entendendo, dê glória a Deus e também para nós sabermos aí, o nosso querido André aqui nos ajudar. Fala alguma coisa aí, Deus. Vai dando glória que a produção está aumentando. Nós já estamos agora, começamos nossos estudos com o André, Deus multiplicou, já temos 2 André agora. Tá. Então você vai vendo que Deus é na nossa vida. Tá vindo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão nos lugares que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e o nosso. Amém. Ficou claro? Não? Vou explicar então. Observa ali que ele usou 2 palavras de forma diferenciada. Ele, a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, ou seja, aqueles que foram santificados por Cristo. Nós já fomos santificados. Quando Cristo disse, eu me santifico, para que a santificação, Jesus está dizendo, eu me oferto, em João 17, para que eles sejam santificados. Porque Jesus, ele era uma oferta em favor de nós. Então observe, ele falou, santificados em Cristo, chamados para ser santo. Porque a santificação, como uma oferta de Cristo, ela deu condição para nós viver em santidade. Porque sem Jesus é impossível viver em santidade. Só através de Jesus. Vou dar mais uma base bíblica, tá? Porque não é o assunto de santificação. Santificação é uma aula à parte. Tem mais de 10 textos mostrando que ela não é um processo como a maioria dos livros teológicos coloca. E como as pessoas falam, não, você precisa se santificar. Isso aí é um contexto do Antigo Testamento, que eles podiam, através da prata, se santificar. Agora nós não temos essa capacidade de nos santificar. É só eu ler essa nem é outro texto, mas vou presentear. 1 Tessalonicenses 5:23, diz aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique. Então é Ele que nos santifica, não é nós que nos santificamos, é Ele que nos santifica. Agora só o último texto para vocês, Hebreus 2:11, para nós voltarmos ao jejum aqui e logo caminharmos para o nosso término. Tem um texto que o Anderson sempre cita, né, no Antigo Testamento, que fala assim que para Deus, né, nossos atos de bondade, para Ele não passa de trapos de imundícia, né? E isso prova que, independente do que nós viemos fazer, só que seguiríamos, né, essa santidade através de Cristo, né? Ou ser aceito, né? Deus olhar para nós, então nossa única forma de ser aceito é através da obra de Cristo em nossa vida. O mérito é todo dele. Glória a Deus. Hebreus 2:11. Pode ler? Pode ler. Diz assim, porque assim o que se santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonho deles chamar irmãos. Viu só que interessante? Porque tanto o que santifica, tem alguém que me santifica. E eu sou o alvo dessa santificação. Tanto o que santifica, que é Cristo. Se você ler o versículo anterior, você vai entender isso, e os posteriores. Ele está falando de Cristo. Quanto os que são santificados, nós já fomos santificados. Por isso que ele nos chama de irmãos. Por isso que Jesus ele nunca chamou, né? Ele só chamou de amigo, ele chamou de servo. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele falou para Maria Madalena, vá aos meus irmãos e diga, eu vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então depois que ele realizou a obra, a oferta, ele se entregou,
Daí ele disse, vá aos meus irmãos, por isso que o texto de Hebreus diz, razão de que não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Então hoje nós somos irmãos de Cristo, co-herdeiros junto com Ele, Ele é o primogênito e nós somos os demais filhos do Pai através de Cristo. Então é muito importante que a santificação ela é uma obra realizada. Tem outros textos, mas vamos nos ater aqui no jejum, porém é muito importante nós entendermos essas doutrinas. Só lembrando que a doutrina da santificação, como ela fala da obra de Cristo realizada por nós, ela é a mais importante da palavra de Deus, porque sem a obra de Cristo pela nossa vida, nós não estaríamos aqui. Então, agora você entende o texto de Joel. Santificai um jejum, é o que? Ofertai um jejum. E que tipo de jejum? Um jejum onde, se você pegar a maioria das traduções, Wagner, estará assembleia. Apenas algumas traduções que elas traduzem a palavra literal é que coloca o termo proibição ou restrição, porque a palavra ali é atzará. Atzará é reunir uma assembleia, convocar uma assembleia. Que a raiz, a língua hebraica sempre tem uma raiz, e essa raiz tem um significado e dela deriva diversas palavras. A raiz é atzar. Atzar quer dizer restrição, proibição. E o que tem a ver restrição, proibição com a assembleia? Dá para ter conexão. Na língua portuguesa nenhuma, mas se nós analisarmos, ela tem uma ligação que é o quê? Uma assembleia, ela é um grupo restrito de pessoas, né? Então é um grupo fechado de pessoas. Então por isso que diz aqui uma assembleia, na maioria das traduções, mas essa que eu li aqui para vocês, diz aqui sim, ó, santificai um jejum, convocai a assembleia um dia de proibição. Então isso aqui é para observar que existiam jejuns que era de proibição de alguma coisa. Algum tipo de alimento, aqui não esclarece que tipo de proibição é. Mas era o que? É deixar as coisas desejáveis, assim como Daniel deixou. É deixar os prazeres de lado para se aproximar de Deus. E daí você diz, mas como não está claro que tipo de jejum Daniel fez, como aqui um jejum de proibição não está claro, o que eu estou fazendo, o que me foi proposto a fazer, está de acordo com a palavra? Retirar esses tipos de alimentos que foi retirado? Vamos ver no Novo Testamento, se nós temos uma base. Já vimos aqui em Joel que existe sim um tipo de jejum que é jejum de proibição de alguns prazeres, algum manjar desejável, algo que foi ali proibido para que eles se lamentassem, chegassem mais próximo de Deus. Então isso é muito importante, né? É tirar aquilo que nos dá prazer, né? Às vezes tem pessoas que têm prazer de ficar horas e horas no Reels ali, né? Então faz um jejum disso de vez em quando, né? Na hora que eu vou ficar fazendo com o meu dedinho assim no Reels, eu vou ficar fazendo com o meu dedo assim nos versículos da Bíblia, né? Você está fazendo um jejum de proibição daquilo que você gosta. Até a irmã comentou semana passada aí da pedalada, né? Você pedala 2, 3 horas, ó, tem um dia que você não vai e fica lendo a palavra nesse dia. É um jejum de algo que te dá prazer para que você se aproxime mais de Deus, para que você tenha mais comunhão com Deus. Vamos para Mateus ver essa questão? Mateus, e nós vamos jogar essa pergunta para vocês, então se prepara aí, meus amigos. Mateus 6, 18. Pode ler para nós? Mateus capítulo 6, verso 18. Opa, não é o 6, 18 não. É o 6, 18 é o que nós lemos. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha. Deixa eu pegar. Tá aqui, ó. Tá aqui. É Mateus. Obrigado, produção. Mateus produção importante. 18, 18. Mateus 18, 18. 18, Vamos 18. lá, então. Vamos ver o que diz. 6 é o que nós fizemos semana passada. Mateus 18, 18. Amém? Mateus capítulo 18, verso 18 diz assim. E em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aí, a pergunta que nós fazemos, o que é ligar e desligar aí?
que nós ligarmos aqui, o que você entende aí? Comente para nós observarmos o que você entende quando fala de ligar. Uma palavra simples, o que significa ligar e desligar? Qual o que vem à tua mente aí? Vamos dar aí só um minutinho para você colocar alguma coisa aí. Meu Deus, será que eu Rapidamente. Será que eu estava errado esse tempo todo? Eu tenho algo aqui na minha mente, eu não vou falar não. Fale, vai que é a mesma coisa que os irmãos ali. Eu para mim era em oração, por exemplo, o pedido de oração, quando nós fazemos dois ou mais ali, como Jesus está reunidos, né? Alguns versículos diz isso. Eu para mim, quando até acho que em oração, né? Vamos tudo que nós decretarmos aqui, tudo que nós orarmos, pedindo, intercedendo. Eu para mim era usar esse texto. Ligar para você é oração. E como que você desliga? Pois é, no amém, né? Amém, Senhor. Aí desligou. Tchau, obrigado. Não é, irmão? Estava errado? Vamos ver o que os irmãos acham. Ele falou, comentou. Nós temos a nossa interpretação quando a gente lê, mas existe uma interpretação que é do contexto, né? Então, e é assim que a gente vai estudar aqui, porque quando eu leio a palavra, automaticamente eu me torno um intérprete. Comente aí, não fique Emerson Lima, que está aí. Quem mais está aí, André? Eu teria muito bem. Ah, é? Veja aí, quem estiver aí ouvindo agora, comente o que você acha que é ligar ou desligar. Gilson Melo. Isso é interessante porque a gente estava conversando, não era num assunto a respeito, mas é a respeito de nós já termos ouvido, né, outras pessoas falar, talvez no calor da emoção, algo, né, um texto que é sempre citado, né, dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu estava aprendendo com o pastor que não é Satanás, né? Que ele não está se aplicando a Satanás. Mas como nunca pode ser que eu tinha lido, mas não visto o contexto ou algo parecido, aquilo ficou na minha cabeça de ouvir outros pastores falar, né? Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não que ele não venha, não faça, essa não seja a obra dele, né? Mas ali não é, né, pastor? O senhor estava me explicando? Ali é outra questão. E aqui... Deu um exemplo, casamento, você dá para ligar e desligar. Casamento, liga e desliga. E aqui é outro texto que também nós usarmos de ouvir só. Isso que nós queremos dizer para os irmãos, quando a gente falar de tradução, nós usamos uma tradução, geralmente, que é uma tradução que é de cerca de 600 anos atrás. O nosso português, ela foi atualizado para uns 400. A primeira tradução de português foi em 1681, né? João Ferreira de Almeida foi terminado em 1680 e publicada em 81. E aí veio as correções, né? Por isso que nós temos corrigida sim, corrigida fiel, mas é fiel ao texto de Almeida, né? Não hebraico, aramaico, né? Então, é porque a tradução é difícil fazer uma tradução, né? Não é fácil. E às vezes nós temos o costume de interpretar a partir do nosso contexto. Eu vou interpretar aqui, se eu ler ligar, desligar, geralmente, ninguém comentou, acho que o pessoal está tímido, né? Mas quando a gente pensa em ligar e desligar hoje, o que você pensa quando fala ligar e desligar? Ligar, desligar? Hoje, assim, no geral. Exemplo automático, se conecta alguma coisa e desconecta. Exatamente, nós estamos ligados à tecnologia, né? Porque nós vivemos essa época onde dá para desligar um aparelho, ligar o aparelho e desligar. Sim. Então, às vezes, a primeira conotação do português aqui é essa. Mas agora nós vamos ler nessa tradução aqui, para você entender melhor. E aí vai ficar claro até o ligar e desligar. Então, é a tradução da Peshitta. Peshitta é o Novo Testamento em aramaico. Leia para nós aqui, por gentileza, o que está marcado aí. Então diz assim: e verdadeiramente eles digam que tudo que amarrarem na terra será amarrado no céu, e o que soltarem na terra será solto no céu. Forte o mistério. Agora ficou mais fácil, né, ou não? Então o termo está amarrado, né? Obrigado. Será que saiu daí? Então, o que significa estar amarrado, né? O que significa amarrar? Para eles tinham mais conotação, porque eles não têm energia, não tem nada que ligue, né, a uma ligação como nós entendemos hoje, né? De algo, uma luz, por exemplo, né? Ligar, desligar luz. Então daí, tem gente até que criou o termo, né? Tem que ficar na fiação com o céu, né? Tem que ligar, mas não é dessa forma. Então aqui está um contexto deles, próprio dos judeus, que viviam no primeiro século com Cristo. Cristo falou: o que vocês amarrarem aqui será amarrado no céu,
e o que vocês desamarrarem será desamarrado. Mas o que significa então amarrar e desamarrar? Então nós vimos na aula passada, que você precisa ir lá, o que eu mostrei aqui, ó, que eu fiz até um exemplo com o braço. Ligaduras. Ó, então por isso daí o ligar agora fica mais fácil, né? Ligar aqui é ligaduras de amarra. Está conectado. Então, amarrar. E quando eu amarro, o que eu faço? Vamos usar o exemplo do animal. Quando eu amarro o animal, o que eu faço com ele? Eu privo ele de movimento, de liberdade, ou seja, eu proíbo. Então, amarrar significa o que vocês proibirem aqui na terra estará proibido no céu. E desamarrar ou desligar, o que você desamarra, quando eu desamarro, eu solto. Está aqui, né? O que vocês soltarem, e o que é soltar? É dar liberdade, é permitir, será permitido no céu. Então, o ligar, fica mais fácil agora, ligar de amarrar, quando eu ligo um animal a um tronco ali, com uma corda eu estou amarrando, quando eu desligo, eu solto, né? Eu desliguei aquelas amarras, né? Então, eu liberei ele, eu dei permissão para ele correr livremente. Liberdade. Então, isso, dei liberdade para o animal. E o que isso tem a ver com o nosso assunto de jejum? Isso aqui, o que Jesus fez? Isso aqui se chama, dentro de um contexto bíblico, concessão apostólica. O que é? Deus dá a homens de Deus e mulheres de Deus autoridade, não é para todos. Você observa que quando Jesus foi assunto tinha 500, quando Jesus estava caminhando no seu ministério tinha milhares seguindo, mas isso ele falou para os discípulos apenas. Por quê? É para alguns homens e mulheres que são de Deus que ele dá essa autoridade do quê? Chamamos de concessão apostólica, de ter autoridade para o que eles proibirem aqui está proibido no céu, o que eles permitirem aqui está permitido no céu. Vemos o caso de Elias lá. Elias do nada diz, não vai ter chuva. Deus diz, oi Elias, vai morrer animal, vai morrer gente, aí não vai ter chuva. Mas foi desligado no céu, foi proibido, foi ligado que não haveria chuva. E depois, quando ele falou de novo, ele desligou, ou soltou a chuva, né, através de apenas uma visão da mão de um homem, que ele viu uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Então, como que eu complemento aqui? Então, só para trazer para nós, a pastora, por inspiração de Deus, ela proibiu, ou seja, ela ligou, ela ligou alguns alimentos, ela amarrou alguns alimentos, e você tem que cumprir esses alimentos, e desligou ou soltou, liberou, permitiu alguns alimentos. Isso no mundo espiritual. Então, o que foi ligado aqui, daí depois o texto diz de 2 ou 3 reunidos, então foi ligado, vocês que vão participar do encontro concordaram, então o que acontece? Está ligado no céu que esses 21 dias, você que se propôs no coração fazer esse jejum, você tem que seguir aquilo, porque está no céu lá que você está jejuando durante 21 dias. E você quer que a resposta venha e diga, ó, desde o primeiro dia o Senhor já ouviu a tua resposta, ou você quer falhar no meio da caminhada e não ser considerado homem muito amado, né? Mulher muito amada de Deus? Então, cumpra, fique firme, porque Deus vai te honrar grandemente nesse propósito. Só para você ver mais um texto sobre essa concessão apostólica, 1 Coríntios 7, texto sobre casamento, mas que traz essa autoridade que Jesus deu para os discípulos ali e depois para Paulo. Capítulo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 12, versículo 13. Eu vou ler aqui para ficar mais rápido, tá? Todavia aos casados ordeno como mandamento, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Mas se vier se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não repudie a sua mulher. Então observa esse texto, ele diz assim, não digo eu, mas o Senhor, é o mandamento do Senhor. Agora no 12, mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em viver, não repudie. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não repudie. Então observa, aqui não é uma ordenança de Deus, aqui é o próprio Paulo está dizendo, digo eu. Por quê?
era para aquela comunidade, para aquele tempo, ele está ensinando algo muito importante. Então, ó, se você se converteu, mas teu marido não se converteu, não é porque você se converteu que você vai separar dele. Então, é um mandamento que ele estava ordenando. Se você continuar o texto, você vai ver que ele fala. O que eu digo, por exemplo, não é bom, Paulo diz ali no versículo 6, e o versículo 7. O versículo 6 já deixa claro, digo isso, na minha tradução, né, por concessão e não por mandamento, porque queria que todo homem fosse como eu mesmo, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Paulo, nesse tempo, ele estava solteiro e disse, eu quero que todo mundo seja solteiro. Mas Deus não disse isso. Deus disse, não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma disjuntora. Mas isso, por isso que Paulo está dizendo, por concessão. É uma visão que ele tem do quê? De que os tempos já eram últimos dias e o solteiro que serve ao Senhor, o seu total tempo ele tem ao Senhor. Agora o marido e a mulher têm que devotar o seu tempo um ao outro, né? Primeiramente, para depois as questões religiosas. É muito importante. Se você continuar a ler o texto, você vai ver isso. Uma mulher não vive para ela, mas para o marido não vive para ele, mas para a mulher. Então é muito importante entender esse ponto. O irmão perguntou aqui, se quebrar o jejum, desliga no céu? Se quebrar o jejum, se você se propôs a entrar nesse propósito, você está descumprindo algo que foi desligado, né? Ou melhor, algo que foi ligado, né? Que foi proibido. Então, se você quebrou ele, então você não cumpriu ali o propósito que foi proposto, mas você pode retomar. Você tem que fazer o seu melhor, nunca desistir, né? Se em algum momento você falhou, a falha faz parte de nós, né? Senão é voto de tolo. Exatamente. Às vezes pode acontecer no momento que a gente está caminhando, a gente ter alguns embaraços e acabar errando, falhando. O que eu devo fazer? Como nós já estamos lendo aqui, me humilhar diante do Senhor e dar continuidade. E não desistir totalmente, né? Eu estou lá no 15º dia, aconteceu alguma falha, eu errei, não cumpri, vou desistir agora? Já que eu errei mesmo, o restante dos dias não quero mais fazer. Não, se humilha, pelo Senhor, me perdoa, não consegui realizar esse propósito e dar continuidade. Mas irmãos, esse jejum que está proposto aí, é um jejum que você não vai passar fome, para ficar tranquilo. Então, dá para cumprir. Mas, respondendo aí sua pergunta, sobre o ligar no céu, então, durante esses 21 dias, vocês que foram trabalhar, estavam lá na reunião, diante de Deus, concordaram que iriam entrar, então, automaticamente, aqueles alimentos que foram proibidos, está ligado no céu. Esse povo não vai comer esses alimentos durante 21 dias, não propuseram no coração comer. Agora, quando acabar os 21 dias, aí sim ele será desligado, será solto, você poderá voltar a comer esse alimento. Então esse é um propósito diante de Deus, certo? Para quê? Só para nós finalizarmos, que é 21, já deu 1 hora, né? 9 horas agora. Por que você está jejuando? Qual é o propósito do seu jejum? Qual é o propósito? É para que o Senhor mova grandemente nesse encontro. E você fazendo esse jejum em prol de vidas, isso vai trazer grandes benefícios para vocês. Certo? Então, eu acho que essa pergunta foi a única pergunta que apareceu. Foi um comentário. Né? Foi o único comentário que apareceu. Então, meus irmãos, só eu quis trazer para vocês a importância de entender Daniel como um jejum específico dele. Porém, existe a partir da base de Daniel, a partir de Joel, e concordando com o que Jesus ensinou do ligar e desligar, amarrar ou soltar, proibir e permitir, né? Se você preferir dessa forma, assim com a concessão, a autoridade que Deus dá a homens e mulheres de Deus, de fazer esses propósitos, e isso no céu tem um grande impacto, porque você cumprindo isso, você cumprindo esse propósito, a resposta no encontro nós veremos lá, né? No encontro com Deus e na sua vida, não só até o encontro, pós-encontro, porque o que está fazendo reflete em grande peso na eternidade.
E você não pode perder a próxima aula, porque a próxima aula nós vamos tratar de o jejum que restaura fundamentos e fecha brechas. Então vamos aprender como restaurar os fundamentos e fechar as brechas para que o inimigo não entre, né? Verdade. Mais algum comentário aí para finalizar? Não, amém. Queria agradecer ao Senhor por essas aulas. Eu creio que somente, né, Deus para permitir essas coisas, né? Eu creio que não somente eu, mas muitas pessoas que estão agora nos assistindo vão estar depois vendo também essa live, né? Tá glorificando a Deus, porque é muito bom nós sabermos de algo e entender o porquê estamos fazendo. Talvez na sua mente, né, ali o inimigo possa estar lançando dardos, né, setas, e até na próxima live nós vamos estar vendo que isso daí, quando nós estamos fazendo, estamos debaixo de um propósito, o qual está sendo ligado no céu, né, tem grande impacto. Talvez você possa ter vivido não sei quanto tempo na presença do Senhor e você nunca teve esse entendimento a respeito do jejum. Então agora pode ser que você possa viver outro tempo, né, uma nova fase na presença do Senhor. Talvez você nunca, né, isso era, não sei, pastor, cada um é cada um, mas eu, quando eu me converti, eu vivi uma vida totalmente mundana. O que eu conhecia de crente era as coisas que eu via na internet, e eu via uns crentes muito doidos, uns crentes que andavam no poder de Deus, e quando eu via aquilo ali, aquilo me impactava. Quando eu vim para Cristo, quando me batizei, eu tinha aquilo ali como padrão para mim. Um padrão onde que, se eu fosse top, ali estando na igreja, estando servindo Deus, aquilo ali seria para mim, andar no poder de Deus. Claro que, né, nós temos essa consciência, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente sabe que não é fácil, mas tudo que a gente aplica para o Senhor tem resultado, o Senhor nos dá graça, né, através da nossa fé. E eu creio que nós ainda vamos viver dias onde nós vamos ver pessoas andando no poder, né? Nós temos a nossa pastora, o pastor Ricardo, exemplos ali na nossa igreja, onde que eles andam no poder de Deus, né? Onde que os demônios se manifestam, onde que o inferno treme quando eles pisam na terra, né? No passado eu dizia, eu creio que cada um de nós se propor no coração, não, eu vou entrar em jejum, eu vou entrar num propósito, porque eu quero ver isso novamente na terra, homens e mulheres andando, movendo o poder de Deus, né? Eu creio que, né, não somente nesse propósito do encontro com Deus, vai ter novas oportunidades. Nós estamos conversando com o pastor André, a pastora Catherine, e tem coisas grandes vindo aí através de live. Eu creio que vai animar o meu e o seu coração para que nós venhamos estar na presença do Senhor, querendo mais e mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pastor, você ora para finalizar? Amém. Pai, bendito és tu, muito obrigado por esse momento que nós aprendemos da tua palavra. Frutifique essa palavra no coração, no espírito de cada um, para que, Senhor, eles venham entender a sua escritura, que o teu espírito traga a iluminação de todos os textos que nós lemos aqui e esclarecimento, Senhor, para que eles possam praticar em sua vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, meus queridos. Grande Amém. abraço. Deus abençoe. Fique com Deus.